Olha, gente, não dá mais. Não dá para continuar nessa apatia institucional enquanto São Paulo despenca no Brasileirão, joga um futebol covarde, toma porrada de todo lado e nada. Ninguém aparece. Ninguém fala. Ninguém dá uma explicação. E o pior, o presidente, que deveria ser a voz do clube, tá onde? Tá calado. Sumido. Júlio Casares, cadê você, cara? O São Paulo tá afundando. São 4 derrotas seguidas. Um time que parou de fazer gol, que parece sem alma, sem comando. A torcida grita, protesta, lota estádio mesmo na fase ruim. E o mínimo que a gente espera é uma resposta. Estamos aqui, sabemos o que tá acontecendo. Mas nem isso. É o silêncio mais vergonhoso da história recente do clube. A gente tem treinador pressionado, elenco rachado, bastidores fervendo, e o presidente? Nada. É como se não fosse com ele. É como se ele estivesse assistindo tudo de camarote, esperando que a poeira baixe sozinha. Só que não vai baixar, presidente. Não vai. Porque a situação é grave. Gravíssima. E o senhor precisa agir. Júlio Casares foi eleito com discurso forte. Prometeu profissionalismo, comunicação com a torcida, reconstrução da imagem do São Paulo. E a gente acreditou. A gente comprou esse papo. Mas agora, quando o time mais precisa de um líder, ele desaparece. É um vácuo institucional que machuca o torcedor. Não é só sobre resultado dentro de campo. É sobre postura fora dele. É sobre comando. É sobre dar cara a tapa. Mostrar que tem gente ali dentro que se importa. Que sente. Que vive o clube. Porque, sinceramente, do jeito que tá, parece que ninguém liga. Parece que tá todo mundo conformado com a mediocridade. E sabe o que dói? É que quando São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, tava todo mundo na foto. Todo mundo sorrindo, pegando carona na conquista. Mas agora que o time desanda, ninguém aparece. Ninguém assume responsabilidade. A gente vê coletiva do Zubeldia, que mal chegou, tentando justificar o injustificável, enquanto a diretoria assiste muda. Isso é covardia, presidente. É covardia com o treinador, com os jogadores, com a comissão técnica e, principalmente, com a torcida. A torcida que te apoiou, que te reelegeu na base da esperança. Que acreditou no seu projeto. Agora a torcida quer respostas. Quer saber qual o plano. Se é que existe algum plano. E não adianta mandar recadinho pelos bastidores, fazer nota oficial genérica, jogar a culpa no vento. O São Paulo precisa de clareza. De firmeza. E só quem pode dar isso é o presidente. Mas para isso precisa coragem. Precisa encarar o microfone e assumir: estamos em crise. Vamos resolver. E não fingir que nada está acontecendo. A ausência do Casares num momento como esse é um escárnio. É uma falta de respeito. Porque ele representa o clube. Ele é a cara institucional do São Paulo. E se ele some, o clube parece acéfalo. Parece largado. E isso passa para dentro de campo. Passa pro vestiário. Passa pro torcedor. Todo mundo sente que o barco tá à deriva. E aí começa o caos. Um monte de fofoca. Um monte de especulação. Gente de dentro falando pelos cantos. Conselheiros se rebelando. Pressão política crescendo. E tudo porque o presidente se recusa a fazer o básico, vir a público e falar, explicar, tranquilizar, ou assumir a bronca, se for o caso. Já passou da hora. Muito torcedor acha que a crise vai ser resolvida só com mudança de escalação, só com mudança de técnico. Mas não. A crise é maior. Ela é estrutural. É de comando. E o comando começa no presidente. Começa no Casares. E ele não pode se esconder mais. Se ele quer ser lembrado como um presidente que fez algo pelo clube, esse é o momento. O momento de agir. De botar ordem. De puxar a responsabilidade. De enfrentar a crise de frente. Porque se continuar fugindo, vai ser lembrado como o presidente que abandonou o São Paulo no momento mais crítico. E olha que ninguém tá pedindo milagre. A gente sabe que não dá para ganhar tudo. Que o elenco tem limitações. Que o calendário é insano. Mas o que não dá para aceitar é o silêncio. A omissão. A ausência. Porque isso destrói a relação com a torcida. E sem a torcida, presidente, não tem São Paulo. A torcida quer transparência. Quer saber por que o time caiu tanto de produção. Quer entender por que certos jogadores continuam sendo escalados mesmo jogando mal.
Quer saber o que está acontecendo com Oscar, com Galopo, com o planejamento de 2025. Mas tudo que a gente recebe é o silêncio. E não adianta vir depois com carta ensaiada. Com vídeo institucional todo editado. A hora de falar é agora. Com a pressão em cima. Com o time mal. Com o torcedor cobrando. Porque falar só na boa é fácil. Quero ver bancar o cargo quando a coisa aperta. Aí sim a gente vê quem tem pulso. O São Paulo é gigante demais para ser comandado por quem se esconde na hora difícil. Gigante demais para aceitar esse descaso. E se o presidente não tem mais energia para encarar o cargo, que peça para sair. Que dê lugar para alguém com coragem. Porque o clube não pode mais esperar. Tem muito dirigente no Brasil que acha que o torcedor é burro. Que não entende. Que não percebe. Mas a gente percebe sim. A gente vê quando o presidente está presente. E vê quando ele some. E agora, todo mundo tá vendo. O Casares sumiu. O silêncio do presidente é ensurdecedor. Ele ecoa em cada derrota. Em cada entrevista vazia. Em cada gol que o time não faz. E isso mina a confiança. Isso destrói o pouco que restava de estabilidade. Porque se nem o líder do clube aparece, como a gente vai acreditar em reação? Não adianta querer apagar incêndio só quando o estádio tá pegando fogo. Tem que agir antes. Tem que prevenir. Tem que mostrar comando. Mas o São Paulo hoje é um time sem norte. Sem rumo. Sem fala. E isso é responsabilidade direta do presidente. Tá na hora de Casares reaparecer. Não dá mais para se esconder atrás de diretor, de conselheiro, de rede social. Tem que encarar o torcedor. Tem que dar explicações. E principalmente, tem que agir. Porque palavras sem atitude não mudam nada. E quando o torcedor cobra, não é por birra. É por amor. É porque a gente se importa. É porque a gente sofre. E a gente tá cansado de ver o clube sendo tratado com desdém. Com desprezo. A gente quer respeito. Quer dignidade. E isso começa no topo da hierarquia. Júlio Casares, a torcida está esperando. O São Paulo precisa de você presente. Não na foto do título. Mas no momento da queda. No momento da vergonha. Porque é aí que se prova o caráter. Que se prova a liderança. Que se prova o quanto você realmente ama o clube. Então, se ainda existe compromisso, apareça. Se ainda existe respeito, fale. Se ainda existe vergonha na cara, haja. Porque se continuar calado, você vai ser lembrado não como presidente campeão, mas como presidente que se escondeu. Que abandonou. Que traiu a confiança de milhões de torcedores. E se isso não te incomoda, então você não merece estar onde está. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O clima no Morumbi amanheceu denso, daqueles que fazem a gente prender a respiração ao girar a catraca e sentir o peso de algo maior no ar, porque os bastidores do São Paulo FC foram tomados por um rumor tão forte quanto incômodo. A cúpula tricolor, sob a batuta da presidência, teria decidido encerrar o vínculo de um atleta do elenco principal, sem que o clube ou os envolvidos confirmassem oficialmente a informação. Como torcedor, dói ver esse tipo de notícia circular, ainda mais no momento em que o técnico Hernan Crespo vem tentando consolidar um padrão de jogo e uma cultura diária de competitividade. A palavra que corre é demissão, fria, crua, capaz de sacudir qualquer vestiário, mesmo quando não se revelam nomes, posições ou detalhes de contrato, e isso por si só já cria um vazio que a imaginação da arquibancada insiste em preencher. Entre um treino e outro, a conversa paralela tomou conta dos corredores do CT. Falam de um ponto de ruptura, de uma decisão dura, daquelas que miram o coletivo acima do indivíduo. Dizem que a alta direção entendeu ser necessário um corte para preservar princípios internos, e que a postura exigente de Crespo, notória desde sua chegada, teria sido um fator de convergência para acelerar a medida. É claro que, sem nomes, tudo fica no terreno da hipótese, mas a sensação de que houve um basta ecoa entre funcionários, imprensa e, sobretudo, no coração do torcedor que pede, há anos, um São Paulo inegociável em suas diretrizes. O que mais chama a atenção é o timing. O time vinha ensaiando uma sequência de atuações sólidas, alternando bons sinais com quedas de concentração, e decisões desse porte tradicionalmente são pesadas também pelo impacto esportivo imediato. Crespo, que prega uma equipe compacta, agressiva na pressão pós-perda e disciplinada taticamente, não costuma relativizar compromisso diário, e o rumor combina com o discurso. A presidência, por sua vez, tem defendido um projeto de longo prazo, e uma decisão assim seria um recado interno sobre o que é tolerável ou não dentro do vestiário.
Entre os torcedores, duas correntes se formam. Há quem aplauda a firmeza, enxergando no suposto desligamento um marco civilizatório, um reforço de cultura e de meritocracia. E há quem tema as consequências, elenco mais curto, ajuste de hierarquia, eventual perda de experiência em jogos de decisão. Nesse choque de percepções, a única unanimidade é o pedido por transparência, ainda que todos entendam que certas questões contratuais e trabalhistas exijam discrição. No gramado, Crespo mantém a rotina, treinos setoriais, bola parada, repetição exaustiva de gatilhos para acelerar a saída e coordenar a última linha. Mas ninguém é de ferro, e o burburinho invade, de um jeito ou de outro, a conversa do almoço e o retorno para a segunda sessão do dia. O staff trabalha para blindar, lembrando que a camisa pesa justamente quando o entorno tenta puxar para fora do prumo, e que respostas convincentes costumam vir na bola, não no microfone. Há também o ângulo político. O São Paulo vive um período de reequilíbrio institucional, e o torcedor aprendeu, a duras penas, que a estabilidade do departamento de futebol nasce de decisões coerentes, ainda que impopulares. Uma demissão no meio da temporada é sempre um terremoto, mas pode, paradoxalmente, solidificar o solo para quem fica, define fronteiras, esclarece códigos e aponta o norte para a base, que observa tudo em silêncio, sonhando com a próxima promoção. Do ponto de vista de mercado, o rumor abre um flanco inevitável. Se houver mesmo uma saída, como repor? O elenco tem jovens pedindo passagem e peças versáteis, mas certas funções não se aprendem da noite para o dia, e a engrenagem do time demanda química, leitura e sincronia. O desafio de Crespo será redistribuir responsabilidades sem perder identidade, equilibrando intensidade e organização, e transformando a polêmica em oportunidade competitiva. No vestiário, a reação costuma vir em ondas. Primeiro, o susto, depois, a reacomodação, por fim, a ressignificação do objetivo comum. É nesse terceiro estágio que os campeões se diferenciam, quando a narrativa de crise vira combustível para a performance. Crespo conhece esse roteiro, já esteve em ambientes turbulentos e sabe que, para a arquibancada, o que importa é ver um time que corra pelo escudo, que se feche como punho em semana decisiva e que honre cada treino como se fosse semifinal. A torcida, apaixonada e inquieta, pede que o clube fale. Não para expor pessoas, mas para consolidar princípios. Uma nota serena, que reafirme o compromisso com o projeto, a proteção à integridade dos profissionais e a busca por resultados, já ajudaria a acalmar o coração tricolor. O silêncio institucional às vezes é estratégico, mas a comunicação clara também é ferramenta de gestão em clubes do tamanho do São Paulo. Há um componente humano que não pode ser ignorado. Por trás de contratos e camisas, existem trajetórias, famílias, expectativas e frustrações. A forma como uma eventual saída é conduzida diz muito sobre quem somos como instituição, e o São Paulo precisa seguir sendo referência não só em títulos, mas em práticas que dignifiquem quem passa pela nossa história. Isso, para o torcedor, também é vitória. Dentro de campo, as respostas serão cobradas já no próximo jogo. Pressionar alto com coordenação, fechar o funil central, acelerar a virada de lado, infiltrar com timing e pisar a área com mais gente. O manual de Crespo segue válido e, se bem executado, tem tudo para reduzir ruídos. Um triunfo convincente costuma silenciar boatos, ou pelo menos empurrá-los para o rodapé. Se a demissão se confirmar, ela entrará para a lista de decisões que moldam ciclos. Algumas são lembradas pelo trauma, outras pela coragem. O ideal é que ela se torne apenas um capítulo de transição rumo a algo maior, um parágrafo importante numa história que, no fim, se mede por taças e por identidade preservada. O São Paulo que queremos é competitivo, moderno e fiel a um código interno que não vacila. É impossível ignorar o impacto na base. Quando um profissional deixa o clube em circunstâncias difíceis, os garotos entendem a mensagem de modo didático. Talento é pré-requisito, mas comportamento é inegociável. Crespo, que gosta de integrar Cutia ao dia a dia do profissional, tende a intensificar esse intercâmbio, abrindo espaço para quem já bate a porta e reforçando a ideia de trilha meritocrática. Para nós, torcedores, fica a lição perene de que o clube está acima de qualquer personagem. O escudo que carregamos no peito resiste a vaidades, erros e intempéries. Queremos vencer jogando bem, ver a equipe crescendo rodada a rodada e sentir orgulho do que se constrói nos bastidores. Se uma decisão dura for necessária para sustentar esse projeto, que ela seja tomada com justiça, respeito e senso de propósito. No fim das contas, a temporada segue aberta e o horizonte ainda é promissor. Com Crespo à frente, princípios firmes no comando e uma torcida que não abandona, o São Paulo tem como transformar um rumor corrosivo em ponto de virada. Que a próxima semana seja de bola no chão, cabeça fria e coração quente, porque vestir essa camisa é aceitar o desafio de renascer quantas vezes for preciso.
Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.